Você já era famosa? Porque assim, hoje seu Instagram, nossa, tá super em alta, assim, né? Quantos seguidores você tem? Hoje eu tenho mais de 800 mil no Instagram, 800 mil. mais Deve de ser um. 300 no Com YouTube. certeza é um dos políticos no Brasil com mais visualização em redes sociais, É. né? Inclusive, as pesquisas feitas pelos jornalistas oficiais lá em Santa Catarina mostram que eu sou a política mais influente do estado, considerando até, inclusive, governador do estado, senador, federal, estadual. Que bacana, né? Isso em número de interação, publicação, tudo. Em todos os patamares eu sou, assim, sei lá, 20 vezes à frente do segundo colocado. É um fenômeno mesmo. E quando começou, teve algum vídeo seu que viralizou? Como é que foi essa explosão? Como é que você ganhou tantos seguidores? Conta um pouco pra gente. Como você perguntou, né, se eu já era conhecida antes, como eu posso dizer? Havia um nicho conservador. E neste nicho conservador haviam poucos representantes, poucos líderes. Hoje você vai para o TikTok, por exemplo, sobre antifeminismo, tem muitas meninas, adolescentes, 15, 16, 20, 25 anos. Tem gente falando sobre anticoncepcional, sobre aborto. Disseminou esse assunto, antifeminismo. Não tinha quando eu comecei, em 2011. Não tinha nenhuma amiga para eu conversar, entende? Pô, o que você tá lendo? Não tinha. Aliás, não tinha livro traduzido para o português. Tanto que um dos primeiros livros traduzidos para o português no Brasil é O Outro Lado do Feminismo, da Phyllis Schlafly, que é uma política norte-americana. Ele tem o meu nome nos créditos como uma patrocinadora. Então, assim, não tinha uma liderança antifeminista e não tinha em Santa Catarina uma liderança contra a doutrinação marxista, como a gente chama, né? Então, dentro de Santa Catarina, realmente não tinha outro nome Entendi. com esse assunto. Como veio a onda Bolsonaro, muitas pessoas entraram, inclusive no partido tinha 40 candidatos, né? Mas assim, eles vieram todos, né, puxados também pelo nome do Bolsonaro. Nós fomos um grande sucesso lá em Santa Catarina. E nós elegemos 6 deputados estaduais e 4 federais. Então, dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, hoje os deputados estaduais do PSL são 6 dentro de 40. Então, é uma grande representatividade, segunda maior bancada. Mas muitos vieram com aquela pauta direitista, da pátria, Deus, família, que é o argumento do Bolsonaro. Mas um tema próprio, que você olha para a pessoa, o assunto dessa pessoa é esse, que era o meu caso, feminismo e doutrinação marxista, eu acho que não tinha. E por isso eu mesma me surpreendi, porque as pessoas fizeram campanha sem que eu não tive um cabo eleitoral. Assim, as minhas contas foram investigadas, a primeira coisa que fizeram, inclusive, foi reprovar minhas contas no tribunal, por causa de R$ 500. Eu abasteci o carro com o meu dinheiro, e o contador disse o seguinte: você não pode abastecer o carro com o seu dinheiro, você tem que abastecer com o da campanha, senão você tá, sei lá, se favorecendo. E aí eu fiz um reembolso, né, da conta da campanha pra minha. Aí já saiu uma das primeiras matérias lá que eu tinha desviado dinheiro de campanha, ou seja, 500 pila. Assim, um negócio ridículo. Então, como é que eu consegui me eleger se eu não tinha um cabo eleitoral, tinha só R$ 7.000, tinha um Ford Ka que explodiu o motor, porque eu não sabia que botava água na época. Olha que absurdo. E, então, assim, não tinha condições mesmo. Então, foi esse trabalho desde 2013 até 2018, 5 anos de trabalho, que foi levando o meu nome. E todo mundo que eu encontro diz assim: olha, eu fiz campanha pra você de coração pra todo mundo. E eu disse pra todo mundo: vota nela. Ela não vai se eleger. Todo mundo tinha certeza disso. Todo mundo votou em mim. Ela não vai se eleger, mas eu tenho certeza que isso é um voto dado pra uma pessoa que merece. Então, assim, foi um voto totalmente consciente. Ninguém Sim. votou em mim. Alguns, claro, votaram pelo Bolsonaro e eu não vejo nenhum demérito nisso. Afinal, você escolher o candidato certo pra você apoiar é um mérito político, né? Então, muitos méritos, mas esse trabalho do Escola Sem Partido e do feminismo me tornaram conhecida dentro do nicho. E depois, como é que foi o deslanche, né? O livro foi publicado, chegou nas lojas em fevereiro de 2019. Eu já estava eleita. E não há, se você pesquisar, não há outro livro antifeminista no Brasil. Até hoje. E eu reclamo muito com É que o o pessoal pessoal, porque não o fazem. pessoal tem medo, né? Muita gente que fala sobre feminismo, tem gente que dá a sua opinião. A Malu Perini veio aqui, a mulher do Bruno Perini, e ela falou: olha, eu não sou feminista. Então tem gente que tem um certo medo. Agora, você comentou essa questão do Bolsonaro, né? Muitas pessoas, né, me elegeram por causa do Bolsonaro. Não sei se você pode falar aqui. Você é a favor do Bolsonaro? Você gosta do governo Bolsonaro? Eu gosto, primeiramente, da pessoa do Bolsonaro. Eu sei que, veja, isso é uma das críticas que as pessoas mais falam. Eu votei no Bolsonaro, porém o jeito dele não me agrada. Ele fala demais. Pra mim, a característica que mais chamou minha atenção para que eu gostasse da pessoa foi justamente esse jeito. Contundente, simples e, na opinião dos críticos, eles usam até atrapalhado, que para eles é atrapalhado. Mas eu identifico no presidente Bolsonaro a cópia, o protótipo, o arquétipo do cidadão comum.
que não foi ideologizado, nem na universidade, sei lá, nem pela mídia. E eu conheci o presidente, uma dos motivos que eu gosto dele, apesar de discordar de alguns pontos do governo, todo mundo tem discordância, inclusive eu acho que a própria esposa dele deve não concordar com algo, né? O fato de eu não ficar Sim. dizendo todo dia o que eu não concordo, não significa que eu concordo com tudo. Mas o fato de eu ter criado esse apreço tão grande por ele foi pelo fato dele ser corajoso e especial diante do cenário em que nós estávamos, por exemplo, em 2010, 2012. Em 2013, como eu falei para vocês, teve esse episódio na universidade e eu processei a professora orientadora, que eu saiba foi o primeiro caso em Santa Catarina de um aluno orientando processar seu próprio orientador. Eu processei por perseguição religiosa ideológica e perdi a ação, embora as minhas provas tenham sido aceitas. O juiz meio que disse, se vira aí, ninguém mandou você querer discutir agora, vai arcar com as consequências. Então, o que acontece? Eu cheguei no Congresso em 2014, em 2017, com esse assunto, com essa pauta. Era uma menina de interior, uma professora simples, levei essa pauta para o Congresso. E, olha, isso aqui está acontecendo comigo. E está acontecendo com outras pessoas no Brasil. Gostaria que os senhores deputados ajudassem. Quem foi o cara que pegou o microfone, me apoiou, me esperou sair? Ele nunca tinha me visto, uma menina simples, pobre do interior. Esperou o negócio acabar, veio, me deu a mão, falou comigo, tirou uma foto. Bolsonaro, deputado federal. Ele não me conhecia, não me devia nada, não sabia se algum dia eu poderia ou não fazer algo por ele. Hoje o pessoal fala que eu sou uma das maiores defensoras dele em Santa Catarina, dentro do estado como deputado estadual. E eu tenho isso como um sentimento de gratidão. Porque no momento em que você não é ninguém, que você não tem nada, você não pode esquecer dessas pessoas. E quem me ajudou muito? Ministra Damares estava naquele dia, em 2014, e depois em 2017 novamente. Ministra Damares, Magno Malta, o presidente Bolsonaro, que na época era só deputado, o Eduardo, filho dele. Então, pessoas que não tinham por que me ajudar. Não tinha nada a oferecer para elas. Eu não tinha nem o dinheiro da passagem para ir para Brasília. Então, eu tenho um apreço muito grande pela pessoa do Bolsonaro. Se eu acho que ele acerta sempre, não. Inclusive nas pautas feministas, que é um assunto que é muito caro para mim, eu acho que ele comete alguns erros que são inerentes à profissão do político. Eu mesma já tive que tomar decisões políticas, votar coisas que se eu estivesse completamente solta e alheia de qualquer partido, de qualquer projeto, eu faria diferente. Mas como existe um partido, você tem que ter lealdade ao partido. Como existe um projeto que é maior do que a minha própria pessoa, você acaba tendo que ceder. Isso acontece com o presidente. Então, 2 projetos de lei que ele aprovou, que ele sancionou, que eu não concordo, foram projetos aprovados por maioria do Senado. E ele sancionou, porque é óbvio que, pô, como é que adianta eu vetar o projeto, vai para o Senado derruba meu veto. Então, tem coisas que eu não concordo que ele faz, mas pelo sentimento de gratidão e lealdade que eu tenho com ele, pelos meus momentos lá do passado, eu respeito muito a posição dele como presidente da República e não faço essas críticas contundentes em público. Até porque para criticar o presidente já tem Bastante. Nossa, tem bastante gente. Não tem jeito, ele tá na vitrine, vai tomar pedrada.